eu deixei o link disponível para eles poderem ver. Teve alguns vídeos que ficaram até relativamente curtos, dá para ver rapidamente, né? Então, acho que não vai ter problema também, não. Então, gente, olha só, vou fazer a apresentação agora, vou iniciar, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu pegar aqui a janela, uma janela específica. Não, não. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint de novo. Tá aqui, voltar para cá e começar a apresentação. Última janela. Ok. Maísa, eu só vou te perguntar uma coisa. Você está enxergando já a apresentação? Sim, sim. Tá bom. Bom, queridos, o meu objetivo era colocar nesse módulo, né, mais alguma coisa do que a gente vai estudar. Nós vimos no primeiro módulo, vimos o que é o conhecimento, vimos algumas diferenças entre filosofia e ciência e diversos tipos de conhecimento, né? Mas, mais especificamente, vamos tentar entender mais a ciência. E eu acho que tem muita coisa a ver com o momento que nós estamos enfrentando, porque é a ciência que talvez vai dar uma resposta definitiva para a cura dessa doença, né? E quase tudo que nós estamos vivenciando, em termos de precauções, de orientações, vem dessas observações científicas, tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide, isso aqui é só a apresentação, tá? E a pergunta é: o que será da filosofia na era da ciência e tecnologia? Será que existe? Será que a gente pode realmente filosofar, usar a filosofia para poder entender a ciência? Uma pergunta, tá? Uma coisa para vocês ficarem, se vocês se questionarem, tá bom? Mas a gente vai tentar responder isso até o final do ano, nesse módulo e no próximo módulo. Acho que vão ser só 3 módulos, tá? O módulo 1, que nós já passamos, o módulo 2, esse que a gente está iniciando, e o módulo 3. Vamos lá para o próximo slide. Bom, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês, tá? Antes da gente se aprofundar nos filósofos, né? E se vocês quiserem, vocês podem já ir fazendo o print da tela, tá? Depois eu posso até deixar o PowerPoint disponível para vocês, tá? É o seguinte, a ciência, ela tem 2 tipos de métodos, né? E se a gente pensar no senso comum, a gente pensa no método indutivo e no método dedutivo, às vezes a gente tende a pensar de uma forma errada, né? Ou seja, a dedução é alguma coisa que a gente faz depois de a gente conhecer a experiência. Errado, não é isso. Indutivo é quando a gente quer induzir para alguma coisa, também não. É aplicado no senso comum, essas palavras são aplicadas de forma errada. Vamos entender exatamente o que significa o método indutivo e o método dedutivo. O indutivo, basicamente, ele vai do particular para o geral, tá? Primeiro, ele se detém numa coisa importantíssima, que é a observação, a experimentação. Por exemplo, um cientista, um tipo de cientista que é muito indutivo e que primeiro observa, não sei se vocês já viram, né, ou já conseguiram pensar, é o biólogo, é o cara que estuda a vida, porque primeiro ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai estudar, ver o comportamento, depois de ele estudar diversas vezes aquele animal, aquelas coisas, é que ele vai encontrar algum tipo de resposta. A medicina hoje, tá, que está tentando encontrar a cura para o coronavírus e tudo, ela está agindo dessa forma indutiva. Primeiro, observação, depois das observações, ela formula algumas teorias, algumas hipóteses, e depois é que ela vai fazer o teste dessas formulações. Ou seja, o método indutivo, se vocês olharem aqui, ó, é observação, experimentação, formulação das hipóteses explicativas, e no final, teorias enunciadas que vão confirmar as leis universais, né? Vão confirmar os enunciados, né? E o método dedutivo? O método dedutivo é bem parecido na ciência, né, é bem parecido com o que alguns físicos fazem, né? Vocês já ouviram falar na teoria do Big Bang, né? Se não ouviram, estou citando aqui para vocês, que é a teoria do início do universo,
né? Ou seja, o início de tudo, né? Ou seja, houve uma grande explosão e todas as partículas foram criadas e estão viajando, e estão até hoje se movimentando, e é o nosso universo hoje como a gente conhece. Pois bem, a teoria do Big Bang ela surgiu como método dedutivo. Por quê? Primeiro eles partiram da teoria, da ideia, para depois procurar evidências. E agora, há pouco tempo, os astrônomos estão conseguindo encontrar evidências quando eles olham os astros, as estrelas, e estão descobrindo que pode realmente ela ser uma formulação correta. Então, existem na ciência esses dois tipos de pensamentos, esses dois tipos de métodos, o dedutivo e o indutivo. Tá? Na filosofia, nós temos que pensar o seguinte: quem foram as pessoas que influenciaram para descobrir essas formas de pensar, esses métodos, né? São os grandes filósofos, né? Lá atrás, lá na Grécia, os pré-socráticos eram considerados cientistas, porque eles estavam buscando o quê? Estavam buscando alguma explicação da natureza, uma explicação do que eles buscavam. Eles buscavam o elemento básico, que era o elemento formador da physis, né? Physis, em grego, significa natureza. E essa palavra physis, que veio da origem a palavra física, que significa, no final, se a gente for ver radical, na Grécia, natureza, né? Pois bem, então aqueles pensadores, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, eles também podiam ser chamados de cientistas também, né? Porque eles estavam buscando e deduzindo alguma coisa. A formulação, o método dedutivo, eu vou ler aqui um instantinho, é do geral para o particular, outra coisa importante, tá? Enquanto o indutivo é do particular para o geral, ou seja, da coisa específica, depois tinha uma ideia geral. O dedutivo é, primeiro você pensa numa ideia geral, para depois você comprovar. Então, é a formulação do problema primeiro, a formulação da hipótese, a verificação da hipótese através de experimentação, e depois a obtenção de teorias e enunciados gerais. Ou seja, os dois chegam aos enunciados gerais, às leis, só que um através da experiência pura ou empírica, né, e o outro através do racionalismo ou do método dedutivo. Mas os dois funcionam, né? Bom, eu estou botando aqui uma paginazinha, não sei se já fizeram print? Acho que já, né? Então, estou botando o próximo slide, falar sobre esses três caras que são importantes para a gente. Galileu Galilei, a gente pode dizer que a revolução dele foi galileana, né? A Baconiana, que é a revolução de Francis Bacon, que é uma pessoa importante que a gente vai ter que estudar, além de Descartes, Bacon, David Hume, e por último esse ano vai ser Immanuel Kant. Mas vamos deixar lá para o final. Hoje eu vou falar um pouquinho dele, mas devagar. Não precisa ser nada tão rápido. Então, tem três formas de revoluções na ciência que a gente pode pensar em termos de filosofia, tá? A de Galileu, ela é dedutiva, como nós vimos agora. Ou seja, Galileu é um grande físico, matemático. Então, ele formulou uma teoria do heliocentrismo, quis comprovar, e depois ele conseguiu comprovar quando ele descobriu o telescópio, quando ele inventou o telescópio, né? Francis Bacon é um empirista. O que é empirista? Empiristas são aqueles pensadores, aqueles cientistas que primeiro pensam que todas as coisas só podem ser comprovadas através da experiência do mundo sensível, primeiro. Segundo, eles vão procurar na experiência do mundo sensível, observando as coisas, né? Primeiro eles vão procurar as coisas, as características que existem, para depois pensarem na teoria. Então, é o inverso. E tem aqueles que são dedutivos, racionalistas, que são, por exemplo, René Descartes, que nós vimos, ele é o quê? Mecanicismo ou dedutivismo. Ou seja, o método dele é de dedução. Todos esses três foram importantíssimos para a ciência. Mas o último mais importante são os três. Vamos colocar assim, Galileu Galilei, Francis Bacon e René Descartes. E o último, que a gente ainda vai estudar mais à frente, Immanuel Kant. Depois desses pensadores,
a ciência virou a ciência que nós conhecemos hoje. Tá? Então, primeiro teve que ter esses pensamentos, primeiro teve que ter essas experiências, essas teorias filosóficas, para depois surgir a ciência. Vamos para o próximo. Gente, olha só, isso daqui é muito simples. Eu só coloquei um resumo do que é o método científico. Não é para explicar para vocês exatamente como é, mas isso aqui é como funciona hoje a ciência. Se quiserem fazer um Professor, print. Oi, pode falar. o Gabriel perguntou se o senhor vai postar o slide depois lá no Classroom. Ah, vou botar, uma boa ideia. Vou botar o material junto com a gravação da apresentação, vou botar o material também, vou botar as duas coisas, beleza? Aí, se vocês não conseguirem fazer o print para guardar logo, né, não se preocupa que vai ter lá o material, tá bom? E vou tentar colocar assim bem pequenininho para não consumir a internet de vocês, porque eu sei que isso é uma das coisas que a gente tem sempre que ficar preocupado, né? Tentar diminuir o máximo. Eu só estou colocando aqui o método científico, tá? Para a gente poder ter uma ideia. E, principalmente, se vocês observarem, eu estou fazendo um círculo aqui com o mouse, por quê? Você vê que ele não se fecha. Ou seja, a ciência, ela gira em torno de si mesma. Ela faz testes, hipóteses, verifica se tem alguma as validades. Ela mesma, ao verificar que aquilo não está legal, ela faz novos testes, e vai assim mudando o tempo todo. Ela é cíclica, ela mesma se destrói. Alguns anos atrás, né, o ovo, a gema do ovo, era perigosíssima. Então, tinha colesterol, não sei o quê. Talvez vocês não tenham pego essa época que a ciência estava falando que um dos maiores venenos da alimentação era o ovo. Hoje, né, o ovo é visto como um dos melhores alimentos e que descobriram que o colesterol dele não é ruim, é um colesterol bom. Então, quer dizer, a ciência está o tempo todo se testando, usando o método indutivo também, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona a ciência, tá? Eu vou passar para o próximo, tá? Bom, mas e as revoluções científicas mais sérias, né, que precederam, foram antes da Revolução Industrial, antes de ter indústria, alguém teve que inventar o quê? A máquina a vapor, teve que inventar o microscópio, teve que inventar o telescópio, teve que inventar todas as coisas, né? Então, a Revolução Científica, ela foi anterior à Revolução Industrial e à mudança do nosso mundo, né? Então, aqui eu botei alguns precedentes, porque às vezes a filosofia ela esbarra assim na história, mas ela não é exatamente igual. Então, olha só, ideias protestantes são importantíssimas, porque as ideias protestantes fazem com que a gente tire a ideia teocêntrica, a ideia de Deus como centro de tudo, tá? Não explicitamente, né? Até em termos de ideias cristãs, ele ainda mantém. Só que ele já tem uma nova tradução, uma nova versão de como o homem deve agir. Tá? Bom, o humanismo critica a igreja, a sociedade. Todas essas coisas que estão aqui são tópicos, né, necessários para essa revolução científica. Tá? Eu botei ali no final o heliocentrismo, que foi a grande descoberta, ou, na verdade, o que transformou depois a ciência, porque à medida que o homem deixou de pensar que a Terra era o centro de tudo, né? Ou seja, descobriu que não era, no caso do sistema solar, o Sol, por isso que chama heliocentrismo, não sei se você sabe, hélio vem de hélio, do gás hélio, e o gás hélio é o maior gás predominante na estrela, no Sol. Então, a queima do hélio, por isso que chama heliocentrismo, né? Então, o Sol passa a ser o quê? O centro do nosso sistema solar, tá? Essa mudança foi importantíssima. E vocês sabem que muitos morreram, foram condenados, né, pela Inquisição por conta disso. Tá? Alguns se salvaram. Vou passar para o próximo. Bom, aqui é um pouco de história, né? A importância de Galileu Galilei, tá? Acho que eu já falei para vocês, tá? No século XVI, né? Mas eu acho que seria interessante depois eu passar para vocês fazerem uma pesquisa para estudar um pouquinho mais sobre o Galileu, tá? Mas vocês vão ver isso tanto
tanto em filosofia como em história, provavelmente em física, em geografia e vários outros lugares. Então, fica aí só uma possibilidade da gente estudar mais um pouco, tá? Mas ele foi importantíssimo. E mais, ele é considerado um filósofo também. Não sei se vocês sabem disso. Ele não é só um físico, não. Agora sim, Francis Bacon. Francis Bacon, ele é o grande filósofo matemático, como Descartes, René Descartes, que é responsável pela mudança do pensamento. E foi ele que projetou, que pensou o método indutivo. Tá? Ele pensou sobre os dois métodos, né? Só que o método indutivo passou a ser o grande método hoje da ciência. Talvez 80%, 90% da ciência é o método indutivo, que é, vou repetir, primeira observação, observa todas as coisas, né, as experiências. Depois de fazer todas as experiências, é que você vai ter uma hipótese, uma teoria. Aí depois você testa essa teoria e assim você fica nesse ciclo. Mas primeiro tem que fazer as experiências. O outro método é o dedutivo, é o contrário. Primeiro pensa na ideia e depois tenta comprovar. Tá? Então, é só uma forma diferente. Só que Bacon foi o primeiro cara que pensou, formulou e conseguiu convencer os outros de que era essa forma que a gente devia fazer ciência. Olha só o que os filósofos faziam. Eles criavam, inclusive, formas de pensar, né? Formas de agir. Então, esses daqui são os passos dele, do Bacon. Depois vocês podem dar mais uma olhadinha, tá? Eu vou deixar gravado. Se vocês já fizeram print, eu vou passar para o próximo, que é o René Descartes, tá? Bom, eu botei até ali a famosa frase dele: penso, logo existo. Descartes, esse cara, é importantíssimo também, como são os três: Galileu, Francis Bacon, René Descartes. Mas por que Descartes também é importantíssimo? Tá? Porque Descartes é um matemático, um filósofo, e ele vai desenvolver hoje o que nós chamamos de método, né, empírico, experimental. Ele vai, na verdade, vai ser a raiz, por exemplo, para um pensador como David Hume e como outros, né? Tem dois pensadores que nós vamos ver também, mas não são tão importantes quanto esses três: Galileu, o Bacon e o Descartes, que é o David Hume, que eu não botei ainda nesse slide, e botei o John Locke, tá? Que vai ser, a gente vai ver assim de uma forma simples, né? Porque John Locke e David Hume, esses dois caras, eles pensam no empirismo. E isso vai cair sempre em prova para vocês. A noção de empirismo, a noção do racionalismo, a noção do que é o método dedutivo e indutivo. A gente só, num instante, a gente consegue compreender e vocês não vão mais errar em nenhum lugar que tiver prova sobre isso. Tá? Tudo isso, meus queridos, é filosofia da ciência. Tá? A ciência não existiria se não existisse primeiro a filosofia. Né? Muito bem. Então, aqui, só falando um pouquinho sobre quem é o Descartes, que é um matemático, né? E ele é um racionalista. Ele encontra a verdade pela razão. Tá? Então, ele se opõe um pouquinho a Bacon, né? Porque Bacon acha que primeiro, antes de pensar, nós temos que experimentar. Descartes já pensa de uma forma diferente. Você tem que raciocinar a teoria, ela é junta, e depois a gente faz a experiência. Bom, o próximo slide, né, é sobre esse cara que é importante pra caramba também, John Locke, tá? E que ele diz o seguinte: ele foi um daqueles que falou e se opôs a uma coisa que é muito importante, que eu vou citar aqui, mas não precisam se preocupar, que eu vou falar mais de uma vez, tá? Estamos iniciando agora, que a gente chama de ideia inata e ideia a priori. Ideia inata, queridos, quando aparecer em alguma questão em algum lugar, são aquelas ideias que já estão na nossa mente, que as pessoas acreditavam, os filósofos, os pensadores, acreditavam que nós já tivéssemos ideias próprias. Por exemplo, dizem, né, que a ideia de Deus é uma ideia inata. Todo mundo tem, a gente já nasce com a ideia de Deus. Será? Né? Uma pergunta para vocês, né? E
e a ideia inata e a ideia a priori, né? A ideia a priori é aquela que seria anterior a você fazer um teste, tá? Ela se equivale, né, à ideia inata também, né? E a outra forma, que aí sim é baseada no empirismo de John Locke, é a ideia a posteriori. O que que ele diz? A gente só pode conseguir ter uma ideia de alguma coisa depois que a gente fizer uma experiência a partir daquilo. Tá? As ideias a posteriori são hoje como a ciência funciona. Ela não tem ideia inata, ela não tem ideia a priori, né? O que ela tem, na verdade, é a ideia a posteriori, ou seja, depois, né? Apesar, entre aspas, que tem alguma parte da ciência teórica, como é a física, como eu falei para vocês, como a teoria do Big Bang, que ainda não se comprovou, ainda está sendo comprovada, né? Aí tem que pegar mais experimentos, mas alguém pensou primeiro antes de buscar a experiência. Tá? Eu vou passar para o próximo aqui, tá? Bom, então, agora sim, nós não podemos ficar com dúvidas sobre essas duas correntes de pensamento. O que é racionalismo e o que é empirismo, tá? O racionalismo defende a primazia absoluta da razão, ou seja, a razão é a primeira coisa antes da experiência. E o empirismo defende, que são baseados nos pensadores ingleses, afirmam que todo conhecimento resulta da experiência e da observação, e não ao inverso. Nessa contramão, nós temos, inclusive, se a gente for ver a filosofia antiga, nós temos dois pensadores importantíssimos que a gente podia chamar um racionalista e outro empirista. Quem é? Platão, Platão que acredita que na ideia pura, na alegoria das cavernas, né? Então ele é racionalista, e Aristóteles, o aluno dele, que acredita que a gente só a partir do conhecimento do contato com a experiência é que a gente pode ter uma ideia. Interessante, né? Essa forma de pensar, de imaginar, se uma coisa vem do geral para o particular, do particular para o geral, se repete em toda a ciência. E isso tudo, meus queridos, é filosofia. Tá? Bom, aqui eu botei aqui só algumas coisas do desenvolvimento do século XVII e XVIII, né? 18 vai ter o barômetro, telescópio, né? Depois eles inventaram a calculadora. Sabe quem foi que inventou a calculadora? Foi Pascal. Tá? Pascal ele fez uma calculadora baseada em roldanas. Não sei se vocês já viram em algum lugar do comércio, é uma espécie de maquininha assim em pé, que você aperta as teclas, depois você gira uma manivela e ele vai dando o resultado, vai subindo uma linguetinha. Foi a primeira calculadora. Antes de existir a calculadora eletrônica, tinha uma calculadora através dessas roldanas manuais. Muito interessante, né? Mas foi Pascal que inventou. Sabe com que idade que ele inventou essa máquina? Ele inventou para o pai dele, que era um comerciante. Ele tinha 13 anos de idade. Ele inventou a primeira máquina, a primeira calculadora ou o primeiro computador do mundo. Interessante, né? Era um gênio, né? Bom, é através dessa nova ciência que o nosso mundo foi alargado. Que Charles Darwin, vocês já ouviram falar, né? Que é o evolucionista, que diz sobre a evolução da teoria das espécies, né? Viajou pelo mundo, foi conhecer outros lugares, os ingleses, e todas aquelas viagens, né? Foram alargando o nosso horizonte, o nosso conhecimento. Tá? Então, eu só citei aqui, esse printzinho que vocês podem ter, é só sobre o alargamento da ciência. Tá? Bom, a ciência, a gente pode dizer o seguinte, é o que podemos provar que é verdadeiro. E a filosofia agora vem ao contrário. O que é filosofia? A filosofia é o que a gente não pode provar que é falso. Interessante, né? Se você não puder dizer que aquilo não é verdade, aquilo é filosofia. Se você puder dizer que aquilo é verdade, você comprovar, então é ciência. Olha só que interessante, né? Esse é um pensador muito importante, Bertrand Russell, tá? Bom, as relações entre a filosofia e a ciência. Será que são interações? São confrontos? Né? Isso tudo são questões para a gente pensar. Ou é possível dizer que elas são formas complementares de pensar e entender a realidade?
Ou será que a filosofia e a ciência andam juntas, uma tentando se completar a outra? Uma coisa que nós podemos pensar também e que faz parte da nossa desenvolvimento das nossas habilidades durante esse ano, tá? Vamos ver uma coisa aqui. Eu falei para vocês que os primeiros é, filósofos pré-socráticos eram como se fossem cientistas. Eu estou colocando só alguns aqui, tá? E vocês vão ver por quê. Olha só, Tales, ele buscou e disse que todas as coisas eram feitas de água. Heráclito, fogo, Anaxímenes, o ar. Demócrito não quis dizer que era um elemento. Aí ele deu um nome para esse elemento. Qual elemento? Ele disse que é uma unidade pequenininha. Ele imaginou, deve ser uma coisa tão mínima, que é indivisível. Átomo. Olha só, Demócrito, um pré-socrático, há 2.500 anos atrás, pensou o átomo. E hoje nós comprovamos o átomo. Interessante, né? Então, a filosofia e a ciência, às vezes, se misturam, né? Vamos passar um pouquinho mais adiante, né? Bom, aqui eu só estou citando a importância, de novo, de Galileu. Boyle é outro que eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa também, né? Falei do Descartes, e Pascal, que eu falei hoje da calculadora, né? E o Leibniz, que é um outro filósofo também, mas o Leibniz talvez seja melhor a gente ver só no terceiro ano, mas de qualquer forma eu incluí ele aqui, porque esses caras pensaram como a ciência podia ser melhor e como ela pode evoluir, tá? Lembrando, os três principais são, vou repetir de novo, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes e, por último, que nós vamos estudar ainda, Immanuel Kant. Tá? Esses quatro são importantes para a gente. Tá? Bom, aqui só citei aqui uma diferença entre ciência e o que Kant fez. Immanuel Kant, que eu falei para vocês, ele já é do século XVIII, então um pouco mais à frente. Tá? É ele que consegue unir o racionalismo e o empirismo. Até então, a gente pensa que, bom, quem é empirista não pode ser racionalista, mas Kant consegue fazer isso. A filosofia da ciência, ela se dedica, na maioria das vezes, por tentar descobrir métodos, né? Ou constituídos sintáticos semânticos lógicos, para a gente poder fazer testes de se a ciência está funcionando ou não, se a ciência é boa ou não. Quer ver uma coisa? Quem é responsável por dizer se aquilo é ciência ou não? Quem é? O próprio cientista? Não, é um filósofo. O filósofo que vai observar, vai ter a capacidade de descobrir, bom, isso aqui é ciência, no método que a gente utiliza, isso aqui é uma pseudociência, isso aqui não é ciência. Ou seja, quem é capaz de analisar e descobrir exatamente dizer se aquilo é uma coisa ou outra, é um outro profissional, é um outro tipo de pensamento. Quem são? São os filósofos. São vocês. Somos nós, porque todos nós somos filósofos, né? Bom, o desafio enfrentado pela ciência hoje, pela filosofia, é descobrir um critério que a gente possa estipular e conseguir fortificar tudo que é ciência, sem usar algum tipo de pensamento ideológico. Um pensamento ideológico, queridos, é o seguinte: vamos supor que você já tem uma ideia pré-concebida, um preconceito. Aí você quer estudar a ciência, quer entender, aí o que você faz? Ao invés de você se livrar daquele pensamento, pensar, não, eu não sei nada ainda, vou entender tudo, não, você usa a sua ideologia para poder corromper a ideia que você tem da ciência. Eu pergunto para vocês se hoje em dia no mundo está acontecendo alguma coisa em relação a isso, né? Você está só para dar uma dica que vocês vão entender do que eu estou falando. Terra plana. O que é isso? Que ideia é essa da Terra? Que a Terra é plana, que não é um planeta, que é o centro do universo. Pensamento ideológico. É tentar converter e mudar a ciência de acordo com o que você quer. Não é isso que acontece. A ciência não funciona assim, né? Bom, a última pergunta que é para a gente pensar é o seguinte: nós podemos dizer que o avanço da ciência, ele realmente está sendo importante para a gente, está sendo bom?
ele traz para a gente um monte de coisas novas, né? Computadores, clone, internet, né? Hoje o rotavírus, o coronavírus, né? A vacina, um monte de vocabulários novos. Mas isso realmente representou uma evolução para nós? Será? Então, é um questionamento que eu faço, mas não precisa responder agora. Isso é para vocês ficarem, vocês pensarem, tá? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Aqui. Ela vou interromper a apresentação, tá bom? E vocês estão me vendo? Laísa, tudo bem? Felipe, tá com áudio, beleza? Queridos, gostaria de perguntar para vocês agora, vocês podem escrever no chat, não precisam falar se não quiserem, tá? Só o seguinte, se vocês conseguiram entender alguma coisa do que eu passei, se ficar alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, vocês podem escrever ali no chat, porque eu posso responder agora. Tá? Vou esperar um pouquinho para vocês escreverem, tá bom? Vou botar, Gabriel, vou botar os slides lá, tá bom? Ah, legal, obrigado, Gabriel. Obrigado. Né? Eu que fico contente por a aula ter sido boa para vocês, tá? Entendi sim. Hã? Eu entendi sim. Ah, que bom. Obrigado, Laís, também. Né? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Olha, eu vou repetir aqui, eu passei para a Laísa, mas eu vou repetir aqui o meu telefone. Se vocês quiserem, eu já estou em grupos de WhatsApp e tenho ajudado os alunos, que eu estava falando para ela, né? Então, eu vou colocar aqui meu número de novo, tá? Vocês podem anotar se quiserem. E se quiserem, podem me botar no grupo do colégio, no grupo de vocês, porque eu tenho feito muito vídeo pro pessoal, sabe? Para os alunos, porque eu estava falando para a Leisa, tem muita gente que tem muito vídeo ensinando o professor, né? Mas pouca coisa ensinando o aluno. E vocês estão com um monte de dificuldade, então eu estou tentando ajudar muita gente. Tá legal? Meus queridos, eu vou interromper a gravação então, tá? E vou ficar aqui com vocês um pouquinho.